Olá, que Deus te abençoe, porque você está conosco mais uma vez nesta noite de terça-feira e é sempre uma grande alegria, um tremendo privilégio ter você comigo participando desse momento de entrega da palavra de Deus, onde estudamos, as Escrituras Sagradas, onde oramos e clamamos e pedimos para que Deus fale ao nosso coração com uma mensagem que vai te abençoar, uma mensagem que com toda a certeza vai te dar força para seguir em frente. Mais do que nunca, eu e você precisamos de uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, uma palavra que nos abençoe, uma palavra que nos dê direção, uma palavra que nos traga paz, que nos traga força, fé, coragem, alegria, esperança, e tudo isso nós encontramos na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui todas as terças-feiras com esse momento trazendo essa palavra. Eu quero pedir que você continue a me ajudar. Deixa eu voltar aqui, agora foi, né? Se inscrevendo no meu canal do YouTube, se você ainda não é inscrito, se você está ouvindo pela primeira vez, ou se você tem me acompanhado ao longo de bastante tempo e ainda não se inscreveu, é muito importante você se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, para que o YouTube possa perceber que o canal tem tido audiência, que as mensagens têm tido, têm sido vistas, e assim ele ofereça a mensagem para quem não é inscrito, tá bom? Esse é o objetivo de eu pedir para você se inscrever no canal, para que as pessoas que não são inscritas, pessoas de todo o mundo que não têm como saber da existência do nosso canal, quanto mais pessoas inscritas, quanto mais visualizações, quanto mais comentários você fizer aí embaixo, aí o YouTube vai entender que o canal é importante, que o vídeo está sendo importante e vai oferecer para outras pessoas. Por isso que a sua ajuda é fundamental e também compartilhando a mensagem, porque aí outras pessoas vão ouvindo. Você pode copiar link, aqui embaixo tem copiar link e copiar no seu Facebook, copiar no seu WhatsApp, colocar nas suas redes sociais, ajudando a gente a compartilhar esse canal que surgiu lá com o lockdown da pandemia e a pedido dos irmãos da Igreja Batista da Prata, esse projeto continuou e está aí firme para abençoar a vida das pessoas. Eu quero agradecer muito os comentários, a força que os irmãos e irmãs me dão, não só aqui, mas também pelo WhatsApp, quando mandam mensagem, pastor, essa mensagem falou comigo, essa mensagem foi abençoadora, ou lá na igreja também, as pessoas me interpelam, falam, olha, foi muito boa a palavra de terça-feira, eu quero te agradecer e contar aí com a sua ajuda para que esse canal cresça, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Tá legal? Então, você que é membro da nossa igreja, tá aí o QR Code para você devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. Esse é o QR Code da conta da igreja, eu não tenho nada com isso. É justamente para ajudar na divulgação, na facilitação que as pessoas possam contribuir. E você sabe, nós estamos lá em obra, em campanha de reforma, campanha de missões, ajudando as crianças, tem o Natal Solidário, muitas atividades lá na igreja, que com a sua participação financeira vai ser uma bênção muito grande. Tá legal então? Então vamos orar. Hoje a nossa palavra, continuando a pregar lá em Tiago, agora no capítulo 4, a partir do verso 13, você vai aprender com Tiago a vencer a sua insensatez, a vencer a sua falta de sabedoria. Então, como dizem por aí, vem comigo, vamos orar, pedir que Deus possa nos abençoar, falar que nada possa atrapalhar a transmissão da mensagem e que ao final dela você possa estar abençoado por aquilo que Deus vai te falar nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui virtualmente, mas sim unidos através da oração. Não há distância tão grande, ó Deus, que não possa unir duas, três, várias pessoas
através de uma oração. Pedimos que o Senhor abençoe a vida, a família de cada irmão, de cada irmã que está participando conosco agora dessa transmissão e por aquela família, por aquela vida que estará ouvindo depois, ó Deus. Quem sabe muito tempo depois em que essa mensagem foi ao ar, mas que o Senhor tocou no coração. Também abençoa essa vida, abençoa cada lar, cada família, meu Deus. Fala o nosso coração agora, que nada possa interromper, atrapalhar a transmissão e, sobretudo, a ação do Espírito Santo nos nossos corações para recebermos essa palavra, essa mensagem do seu coração para o nosso coração. É a oração que nós fazemos, que nós clamamos, que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos já começando a caminhar para o final dessa série de mensagens, né, sobre a carta de Tiago, que nós chamamos de Provérbios do Novo Testamento, porque a carta de Tiago é uma carta muito prática, né, tem ensinos muito práticos para a nossa vida cristã. E hoje nós vou falar sobre Tiago, capítulo 4, então abre lá e deixa aberto. Você que é minha ovelha sabe muito bem, é importante você acompanhar a leitura com a sua Bíblia aberta e deixar aberta, porque a gente volta a esse texto e alguns outros mais, e isso é importante para você aprender mais e mais e conferir se aquilo que o pastor está falando é verdade, está lá na Bíblia mesmo. Então, Provérbios, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Vamos falar sobre vença a sua presunção. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que o Espírito Santo nos dê sabedoria para aplicá-la em nossos corações e em nossas vidas. Amém? Bem, meus amados, na semana passada nós aprendemos que Tiago começa o capítulo 4 falando sobre uma guerra contra o próximo, uma guerra contra nós mesmos e uma guerra contra Deus. Nós vimos que Tiago diz que as guerras entre as pessoas são um desdobramento das tensões, das guerras que travamos dentro de nós mesmos. Tiago diz que nessa luta, nessa guerra contra Deus, enfrentamos a sedução do mundo, no verso 4 do capítulo 4. Enfrentamos as paixões da carne, capítulo 4, versos 5 e 6. E no capítulo 4, verso 7, enfrentamos as ciladas do diabo. E isso acaba sendo uma guerra contra nós. Temos que vencer essa guerra. Você viu isso muito bem na semana passada. Se você não viu, dá uma olhadinha na mensagem anterior da semana passada. Bom, seguindo o capítulo 4, Tiago, nos versículos 11 e 12, vai nos mostrar o risco de declararmos guerra contra os irmãos. Como isso? Usando a língua para falar mal uns dos outros. Esse tema de usar a língua mal, de falar mal das pessoas, da maledicência, esse tema
eu já abordei também na terceira mensagem dessa série, que eu chamei de Vença Sua Língua. Você que ainda não ouviu, está lá também. É a terceira mensagem dessa série sobre Tiago. Vença a sua língua. Eu tenho certeza que vai te abençoar. Versos 11 e 12, então, Tiago ele volta a falar do perigo de usar mal a língua. E agora, nos versos 13 até 17, Tiago vai falar sobre um grande perigo que qualquer pessoa, qualquer pessoa pode passar. Um grande risco para a vida. No capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, Tiago vai tratar da presunção. Você que me acompanha por todo esse tempo, sabe que eu gosto muito de definir os termos. Isso nos ajuda a compreender melhor a mensagem, abre, né, o nosso entendimento para aquilo que eu quero falar para você. Então vamos lá. A definição de presunção que o dicionário nos traz é a seguinte. E olha, a palavra presunção tem um significado terrível. Presunção, segundo o dicionário, é excessiva vaidade e orgulho em si próprio. Presunção é também arrogância, convencimento, esnobismo, pedantismo, ostentação, afetação, altivez, imodéstia, soberba, vanglória, empáfia, jactância, desvanecimento e fanforrice. Ufa! Veja só quanta coisa ruim somos quando perdemos a guerra contra a presunção. Não é verdade? Arrogante, convencido, snob, misericórdia. Seguimos agora entendendo de onde vem a presunção. E olha só que interessante. A presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção vem quando você queremos assegurar para nós mesmos que o tempo, as circunstâncias, as coisas, tudo estão do nosso lado e à nossa disposição. É isso aí. Presunção é fazer os nossos planos como se estivéssemos no total controle do tempo, do futuro, das circunstâncias, das coisas, enfim, de tudo. Então, eu sou um indivíduo, uma pessoa presunçosa, eu cometo esse pecado horrível da presunção quando eu planejo e acho, na minha vaidade, na minha vanglória, que eu tenho controle de todas as coisas, que eu tenho controle do futuro, tenho controle de tudo. Por fim, resumindo, a presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Vou repetir. A presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Portanto, meu amado, a presunção é um sério pecado. E pior, é um sério pecado que muitas das vezes cometemos até sem perceber. Por conta do quê? Por conta da tremenda influência que as coisas, as manias, o jeito de ser do mundo agem sobre nós. Vou mostrar por que a presunção é um pecado muito sério. A presunção envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e de comandar a vida à parte de Deus, longe de Deus.
A presunção envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar, de comandar a vida à parte, longe, deixando de fora a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja só que coisa terrível, que situação muito complicada, quando eu deixo a minha vida longe da santa, perfeita e agradável vontade de Deus. A presunção olha para a vida como um constante, um ininterrupto direito que eu tenho, e não como uma misericórdia diária. Você entendeu? Vou explicar um pouco mais. Eu me torno um indivíduo presunçoso. A presunção, a altivez, o orgulho, a jactância, o egoísmo toma conta da minha vida. Quando eu passo a olhar a vida, as coisas, as circunstâncias, tudo como direito que eu tenho. E não como bênção de Deus, e não como misericórdia de Deus, que todos os dias olha para nós e quer derramar bênção sobre nós. Uma outra coisa bem difícil, importante de você perceber sobre a presunção. A presunção atinge várias áreas. A presunção atinge a vida hoje. A presunção atinge a vida amanhã, mês que vem, o ano que vem. A presunção atinge as nossas escolhas. Tiago fala isso. Hoje ou amanhã iremos, passaremos um ano, faremos negócio, ganharemos. A presunção também atinge a nossa habilidade, quando o Tiago fala em negociaremos e ganharemos. Agora, presta bem atenção a um detalhe muito importante. Muito importante. Olha para mim. Obviamente, claro, lógico, Tiago não está aqui falando contra planejamento, contra você se organizar, contra você administrar bem a sua vida, planejar bem a sua vida. O que Tiago está falando aqui, o que Tiago está querendo combater aqui é o planejamento sem levar Deus em conta. Não é pecado, não é errado você planejar, muito pelo contrário. O planejamento mostra sabedoria. O planejamento mostra humildade. O planejamento mostra que você quer o melhor. Mas o que Tiago quer me ensinar aqui, o que Tiago está nos ensinando aqui, é justamente o errado do planejamento, é quando eu não levo a santa, perfeita e agradável vontade de Deus em conta, planejando a minha vida. E é claro que a vida é feita de nossas escolhas. Nós precisamos ter alvos. Você, meu amado, precisa ter alvos. Você precisa ter planos. Você precisa ter sonhos. Como diz aí um antigo pensamento, sonhos grandes vão te dar vontade de levantar cedo todos os dias da sua cama para perseguir os seus sonhos. E sonhos grandes são os sonhos da vontade de Deus para a sua vida, aquilo que determina para você na sua vida. Você precisa ter alvos, planos, sonhos, mas não presunção, arrogância, convencimento, esnobismo, pedantismo, ostentação, não, nada disso. Você não precisa ter nada disso. Então, pastor, diz aí, como podemos vencer a nossa presunção? Tiago nos ensina aqui através de 4 alertas. 4 alertas. Primeiro, Tiago nos alerta aqui sobre o quanto a vida humana é complexa. Confere comigo o verso 13. Você não fechou sua Bíblia, está aberta aí, claro, né?
Então, olha comigo de novo o verso 13, Tiago, capítulo 4. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Pense agora comigo em tudo que envolve a sua vida: comprar, vender, ter, lucrar, perder, está aqui, está ali. Ou seja, pensa agora comigo o corre-corre normal de todos os nossos dias. Você vai concordar comigo que a vida é feita de pessoas, lugares, atividades e alvos, pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos anos. Todos nós tomamos decisões, e muitas delas decisões cruciais. Todo dia, dia após dia, temos de tomar decisões, e muitas delas importantes, cruciais para a nossa vida. Algumas decisões são até fáceis de serem tomadas, são decisões simples. Por exemplo, eu vou beber suco de laranja ou vou beber suco de goiaba? Essa é uma decisão que você faz e, às vezes, você até pensa, não, hoje eu não quero tomar suco de laranja porque eu estou com vontade de tomar suco de goiaba. Tranquilo. Mas outras decisões, meu amado, minha amada, tem decisão que é um verdadeiro dilema, um problemão, uma tremenda complexidade, é uma crise só para você definir o que realmente vai fazer, o que vai escolher. Veja só, quando lemos o versículo 13 novamente, nós podemos até pensar, mas que mal existe em planejar? Que mal existe em decidir sobre as coisas que eu quero, sobre o meu tempo? A questão principal é que Tiago, veja só, está escrevendo essa carta para crentes, para a igreja, ou seja, para cristãos confessos, mas que na prática, no dia a dia, não colocam os seus planejamentos, as suas decisões na presença de Deus. Isso se chama ateísmo prático. O que é isso, pastor? Ateísmo prático é o seguinte: na teoria eu sou cristão, mas na prática eu vivo como se Deus não existisse. Na teoria, eu sou membro da igreja, mas na prática, quando eu saio do culto da igreja, eu vivo como se Deus não existisse na minha vida. Esse é o grande problema que Tiago está tratando aqui sobre planejamento, porque ele sabe muito bem que a vida humana é complexa. Como eu já afirmei, não há mal nenhum em planejar nossa vida. Aliás, isso é um hábito muito bom. Porém, toda vez que planejamos, precisamos fazer a seguinte pergunta: onde está Deus em todo esse projeto que eu estou fazendo aqui? Onde está Deus em todo o planejamento que eu estou fazendo? E se você for sincero e diante da complexidade da vida, muitas das vezes a resposta que você vai obter é em lugar nenhum. Todas as decisões que foram tomadas têm a base a minha vontade, o que eu quero, o que eu acho, o que se quer, e não Deus. Tiago chama a atenção para a complexidade da nossa vida e que ela só será vencida com sabedoria e não
perderemos a guerra contra a insensatez se não desprezarmos a participação de Deus em nossa vida. O segundo alerta que Tiago, então, nos faz sobre vencer a guerra contra a insensatez é que Tiago nos alerta sobre a incerteza da vida. Confere comigo a primeira parte do verso 14 do capítulo 4. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que grande verdade, Tiago. É uma verdade bem clara, né? Claro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E Tiago, ele escreve essa expressão baseada lá em Provérbios. Talvez você não saiba, mas baseada em Provérbios, capítulo 27, verso 1. Provérbios, capítulo 27, verso 1, mostra a incerteza da nossa vida. Diz lá: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. As pessoas estavam fazendo planos seguros para um ano, enquanto não podiam ter a garantia de um dia sequer. As pessoas estavam planejando para muito tempo sem ter a garantia de que amanhã estariam aqui, de que amanhã alguma coisa nesse sentido aconteceria. As pessoas para as quais Tiago escreve, e consequentemente isso serve também claro para mim e para você, as pessoas estavam dizendo: nós iremos, nós permaneceremos, nós compraremos, nós teremos lucros, nós isso, nós aquilo. Perceba, meu amado, que essa postura é a mesma que Jesus reprovou na parábola do rico insensato, lá em Lucas capítulo 12, do verso 16 ao verso 21. Aquele que pensa que pode administrar o seu futuro é tolo. A vida não é incerta para Deus, mas ela é incerta para nós. Somente quando estamos dentro da vontade de Deus é que podemos ter confiança no futuro. Olha para mim agora, olha para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Para vencer a insensatez, você precisa saber que a vida aqui na Terra é uma prova, é um teste. Lembra daquele cantor que faleceu até na Covid, o irmão Lázaro? Em uma de suas canções, ele gravou o seguinte: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Lázaro se refere à vida como uma prova, um teste que Deus nos aplica. E, de fato, nas páginas da Bíblia, é até comum encontrar palavras, né, como provação, tentações, testar, refinar. Essas palavras aparecem lá centenas de vezes na Bíblia. Por exemplo, Deus provou Abraão quando pediu que ele oferecesse seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar uns anos extras para ter Raquel como esposa. E nós temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por grandes provas. José do Egito, Ruth, Esther, Daniel. Olha só, os heróis da Bíblia só foram heróis porque passaram por grandes provas, vencendo a insensatez e confiando na vontade de Deus para eles. Você só será o herói da sua vida se você, passando pelas provas, vencer a insensatez e confiar na vontade de Deus para a sua vida. A vida é um teste para todos nós. E Deus, veja bem, está constantemente observando a sua reação às pessoas, aos problemas, às enfermidades, às decepções e aos sucessos também. Deus observa a nossa mais simples ação. A maneira, por exemplo, como abrimos uma porta, a maneira como reagimos a uma coisa que cai no chão, a maneira como somos gentis ou deixamos de ser com alguém que nos atende numa loja, ou um garçom, por exemplo, ou alguém que nos interpela na rua, ou quando paramos o carro para alguém atravessar a rua.
É tudo um teste de Deus, meu amado. E é a vida inteira. E o desafio da palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não tem que se envergonhar porque caiu uma coisa no chão, não tem que se envergonhar porque você deixou aquela pessoa atravessar a rua e você parou o carro, não tem que se envergonhar de nada disso. Não dá para a gente saber todos os testes que Deus vai aplicar durante a nossa vida. Mas podemos prever alguns para que você aprenda a vencer a insensatez. Por exemplo, você será testado por meio de mudanças. De repente, naquele dia, algo aconteceu na sua vida e mudou. Um emprego que se perdeu, um laudo de uma doença difícil, alguém que partiu, uma viagem que ficou comprometida, enfim, mudanças. Você também será testado por meio de promessas não cumpridas, de problemas difíceis. Outro detalhe muito importante, você também será testado por meio de orações não respondidas. Aquelas em que, na maioria das vezes, Deus fala para você: espera, 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 espera. Meu amado, e você também será testado por meio de críticas que não merecia ouvir. O bom de compreender que a vida é um teste é que você percebe que nada é insignificante na vida. Pode ser a coisa mais simples, mas Deus está usando essa coisa mais simples para desenvolver o seu caráter, para te dar sabedoria, para você saber vencer a insensatez. Alguns testes podem ser puxados, difíceis, duros, como diz aquela outra música, né? A prova está doendo, Senhor. Outros testes você nem percebe. Mas o maravilhoso é que Deus quer que você passe em todos os testes da vida e apresente-se a Ele como obreiro aprovado. Deus jamais permite que você enfrente testes, tentações, provações maiores do que você consegue suportar. A Bíblia afirma isso lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. E ainda, a bênção sem medida é que sempre que você passa em um teste, Deus vê e guarda para recompensá-lo na eternidade. Lembra que Tiago mesmo disse quando falamos sobre o capítulo 1? Feliz é aquele nas aflições que continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Terceiro alerta que Tiago nos dá para vencermos a insensatez. Ele nos alerta aqui o quanto nada sabemos sobre o amanhã e quanto a vida humana é breve. Olha o verso 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amados, vocês vão concordar comigo, que nós somos completamente, totalmente, tremendamente ignorantes em tudo em relação ao amanhã, ao nosso futuro. Agora, nesse momento, eu estou aqui falando com você e você está me ouvindo. Mas e terça-feira que vem? Será que eu ou você poderemos ter esse momento juntos novamente? Nós não conhecemos nada do amanhã, não podemos alterar nada do amanhã e ainda por cima,
tudo na nossa vida passa muito, mas muito rápido mesmo. E é justamente isto que Tiago nos alerta na parte B do versículo 14, que para mim, particularmente, é um dos mais importantes versículos da Bíblia Sagrada, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina, em outras traduções dizem, como uma fumaça que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu lembro bem, uma vez eu estava lá na cidade de Campos do Jordão. Você sabe, Campos do Jordão é uma cidade que fica na serra, lá no estado de São Paulo, e de repente a gente viu descendo assim da montanha uma neblina, estava um dia azul, e de repente, do nada, desceu uma neblina que não deixou a gente ver um palmo diante do nariz, de tão densa. E do mesmo modo que ela desceu, ela sumiu. E instantes depois, questões assim de 2, 3 minutos, o céu já estava todo azul de novo. Aquela neblina veio, passou e foi muito rápido. Assim é a nossa vida, assim é a vida do ser humano. Tiago compara a duração da vida do ser humano com uma neblina. O livro de Jó revela de forma clara essa brevidade da vida. Vou ler alguns versos para você. Jó capítulo 7, versos 6 e 7 diz: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Jó capítulo 8, verso 9: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Ainda Jó 9, 25. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Jó 14, 1, verso 2. E para você não ficar dizendo que eu só citei Jó, Moisés, no Salmo 90, verso 9 e 10, Moisés diz: acabam-se os nossos anos como um suspiro, pois passa rapidamente e nós voamos. Lendo a Bíblia, nós concluímos que o tempo mais importante é o agora. Não foi o passado, não será o futuro. Você não pode mudar o passado e tampouco falar do futuro. Por isso, observe o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A incerteza da vida nos deve levar a uma dependência total de Deus. Porque a vida é breve, não podemos desperdiçá-la vivendo na contramão da vontade de Deus. Você desperdiça a sua breve vida quando vive fora da santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você desperdiça a sua vida vivendo na contramão da vontade de Deus. Candy Chang é uma arquiteta americana. Ela criou um imenso painel que fazia as pessoas refletirem diante da seguinte pergunta que estava escrita naquele painel: antes de morrer, eu quero... E aí você tinha que responder. Perguntaram para ela sobre o propósito desse painel, desse projeto, e olha que interessante que ela disse. Ela disse o seguinte, abre aspas: nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo a pensar sobre a morte, mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer, traz clareza à nossa vida, fecha aspas. Interessante essa declaração, né? E eu vou terminar o terceiro ponto, caminhando para o quarto e último ponto, para o final dessa mensagem, com uma pergunta
da série famosa Perguntas que eu posso fazer para você, porque eu sou o seu pastor. Essa é bem inquietante. Se você soubesse que iria morrer daqui a 5 anos, quais seriam suas prioridades de vida a partir de agora? Pensa e responde aí. Quarto e último alerta que Tiago nos fala é que há fragilidade da vida e é preciso ter consciência da nossa total dependência de Deus. A vida é frágil e eu e você precisamos ter consciência da nossa total dependência de Deus. Olha o que diz o verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A presunção do homem apenas tenta esconder a sua fragilidade. O homem não pode controlar os eventos futuros. O homem não tem sabedoria para ver o futuro, nem poder, muito menos para controlar o futuro. Portanto, a presunção é pecado. É fazer-se de Deus. Resumindo, qualquer tentativa para achar segurança longe da santa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma ilusão. A atitude confiante do homem deve estar submetida a Deus. Nunca podemos nos esquecer que existem forças que estão além das nossas forças e que podem definir o sucesso ou o fracasso dos nossos planos. Você pode dizer: vou viajar e aproveitar esse fim de semana. Mas há como controlar o tempo? E se chover muito? E se no caminho correr o seu carro enguiçar? Ou você ficar preso em um engarrafamento? A sua viagem, tão bem planejada, pode ser muito ruim, pode nem acontecer. Por isso, meu amado, presta bem atenção. Devemos depender de Deus nas mínimas coisas, desde as contas por pagar até as viagens de férias que nós vamos desfrutar. E é interessante notar que Tiago aqui usa uma expressão que não era comum aos judeus: se o Senhor quiser. Amado, Deus é o Senhor da história e jamais deve ser colocado de lado em nossos planos. Tiago aqui não está incentivando uma fórmula mágica, uma frase mágica: se o Senhor quiser, isso vai... Não! Tiago aqui está dizendo que nós, crentes, devemos considerar com sinceridade, com fé, o controle que Deus tem em todas as áreas da nossa vida. Concluindo, felizmente, nós vivemos num tempo em que o cristianismo em alta é aquele que tem muito dinheiro, carros, posses, bens. É o cristianismo orgulhoso, triunfalista, capitalista, insensível. Os pobres são vistos como pecadores. Se você é pobre é porque você é amaldiçoado. Precisam de exorcismo, descarrego, para ser liberto da miséria social e econômica. Este cristianismo falso e torpe não é o cristianismo de Jesus. Não é a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus não veio libertar apenas o homem do caos social, porque a pior miséria está na alma. O reino de Deus não é formado por riquezas humanas, mas por riquezas divinas. Nossa função, nosso foco, nosso objetivo como cristãos é vivermos como Jesus, deixando de olhar para nós mesmos, para os nossos planos, para as nossas pretensões, para olharmos para Deus e fazermos a sua santa, perfeita e agradável vontade. Devemos depender de Deus sempre. Essa deve ser a sua meta, essa deve ser a minha meta, o meu objetivo: depender de Deus em tudo, em todas as coisas, das pequenas às coisas, às grandes coisas, todo o tempo. Nunca é demais perguntar para Deus: Pai, Senhor, meu Deus, qual é a tua vontade? Fazendo assim, estaremos sempre fazendo o que agrada ao Senhor, agindo corretamente para com Ele, para com as pessoas. Seremos sábios
na santa, perfeita e agradável vontade de Deus, e venceremos a insensatez, e seremos conhecidos como sábios homens de Deus, sábias mulheres de Deus. Ah, meu amado, minha amada, para mim, este é o melhor título que qualquer pessoa sobre a face da terra pode receber. Não um doutor, não um professor, não uma excelência, mas um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É isso. Eu busco ser todos os dias um santo homem de Deus. E é isso que você, meu amado, é isso que você, minha amada, também deve buscar. Vença a insensatez, buscando em todas as coisas a vontade de Deus e viva para a glória de Jesus. Amém? Mais uma vez, chegamos a mais um final. Muito obrigado por você estar aqui até agora comigo. E lembrando mais uma vez aí de você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Dar essa grande força aí para o pastor Mozart, para que essa mensagem, que eu tenho certeza falou ao meu coração e falou ao seu coração, alcance muitos outros. Tá bom? Vamos orar para terminar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meia esperança, e que as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada um que ouviu essa palavra agora e que vai ouvir depois. Desde a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Que você tenha uma noite feliz, uma noite de paz. Até terça-feira que vem, se Deus assim permitir. Tchau, boa noite.